Olá, eu me chamo Nelly Barbosa e hoje quero dizer uma coisa para você. O exemplo. Nós costumamos dizer que o exemplo ele é importante, que ele é muito importante. Mas eu lhe digo, o exemplo ele não é importante. O exemplo é tudo, tudo. E é através do exemplo. É através do bom exemplo. É através do verdadeiro exemplo que nós vamos conseguir blindar a mente de nossas crianças contra todo o mal, contra toda a influência maligna, contra todas as influências deste mundo. Eu quero falar hoje com vocês através da verdadeira importância do exemplo. Como eu disse, o exemplo é tudo, tudo, tá? A casa, o lar, a família é a carta que a criança vai ler. É a primeira referência que a criança vai ter. Então a criança, ela precisa de ver, de receber, de adquirir bons exemplos dentro do seu lar, através, principalmente, prioritariamente, de sua mãe. Sim, mãe cristã, você precisa ser o bom exemplo para os teus filhos dentro do teu lar. Sem um bom exemplo, somente no falar, somente no mandar, não vai resolver. A criança precisa ver em nós aquilo que nós queremos que ela faça. As atitudes que nós queremos que a criança tenha, ela precisa ver em nós primeiro. Nós precisamos ser exemplos, ser o bom exemplo, ser a referência, e não só a primeira referência da criança, mas a referência mais forte, mais importante, mais eficaz ali que ela vai ter, para que quando o mundo venha tentá-la, ela já esteja fortalecida, porque ela vai lembrar dos bons exemplos que ela tem adquirido dentro de casa, através de sua mãe cristã. Então, o que acontece? Tem algumas frases aqui que eu anotei, né? Algumas coisas muito importantes aqui para passar para vocês sobre o bom exemplo. Primeiro, o lar, ele precisa ser o exemplo de amor, o exemplo de paz para a criança. Uma criança que grita, por que será que ela grita? Será que ela não vê isso dentro do lar dela? Será que ela não ouve isso dentro do lar dela? As crianças, os filhos, são reflexo dos pais, tá? Não tem como fugir disso. Não tem como eu pedir para a criança não gritar ao mesmo tempo em que eu grito com ela, ao mesmo tempo em que ela vê eu gritando com meu esposo e vice-versa. Então eu não posso exigir de uma criança aquilo que ela não vê eu praticando, tá? Dentro de casa, com ela. Então não tem como eu exigir atitudes de uma criança ao passo de que eu não tenho essas atitudes para com ela. Não tem como eu exigir santificação de uma criança se eu não me santifico, tá? Então, começa a partir de você, mãe cristã. Começa a partir de você a mudança. Lembre-se que eu sempre tenho batido nessa tecla. Deuteronômio capítulo 6. Se ainda, mesmo após eu ter falado muito sobre esse versículo, ainda não foi possível entender, assimilar, vamos voltar nele quantas vezes forem necessária. O que diz lá em Deuteronômio capítulo 6, ali a partir do versículo 5 em diante. E esta palavra que hoje te ordeno estará no teu coração, e
depois no outro versículo diz, e as ensinarás a teus filhos. Então veja que aí está o exemplo. Primeiro eu tenho que ser o exemplo. Está claro lá em Deuteronômio 6. E esta palavra que hoje te ordeno estará no teu coração. Ou seja, você vai ser o exemplo. E aí ensinarás a teus filhos. Levantando, deitando, andando pelo caminho. Ou seja, em todo momento, em todo tempo, em todo minuto de vida. Só que primeiro, a palavra tem que estar no teu coração. Você tem que ser o exemplo, mãe cristã. Nós temos que ser o exemplo, para que esse exemplo seja enraizado, internalizado na vida de nossos filhos, para que eles vejam, para que eles ouçam, para que eles sintam este exemplo. Sabe? Não tem como aprender algo que não é vivido dentro do lar. Não tem como aprender algo que não é visto, que não é ouvido, que não é sentido. Então não tem como exigir da criança algo que ela não vê, que ela não sente, que ela não ouve dentro do seu lar através de sua mãe. Então veja como o exemplo não só é importante, como é tudo. É tudo. Por quê? Se a criança não tiver um exemplo de um lar cristão, de uma mãe cristã, de uma mãe santa, de uma mãe virtuosa, de uma mãe sábia, se a criança não tiver um bom exemplo dentro do seu lar, quais exemplos que ela vai aprender lá de fora? Lá de fora. E olha que não são poucos, são muitos, crescentes, bombardeios, grandes, frequentes na mente da criança. Então veja como o exemplo ele é tudo. Temos que proporcionar exemplos de fé, exemplos da palavra de Deus, exemplos de santidade, tá? Exemplo das virtudes, exemplo de sabedoria. Temos que proporcionar isso para os nossos filhos. Não tem como eu dizer para a criança não gritar, se daqui a 5 minutos ela me vê gritando com alguém ou com ela mesma. Não tem como eu exigir da criança que ela ore, se ela não vê a mãe orando. Não tem como eu pedir para a criança, ou querer ensinar, ou querer que a criança leia a Bíblia, se ela não me vê lendo. Se eu não separo um momento ou vários momentos no dia para ler junto com ela a palavra de Deus. Não tem como eu querer que os meus filhos comam uma comida saudável se eu vou lá e como outra coisa totalmente diferente do que eu estou oferecendo para eles. Não, eu tenho que comer o mesmo, junto com eles. É a partir de mim, é a partir de você, mãe cristã, que tem que começar, sabe? Quando a gente aprender que o exemplo é tudo, que a gente tem que proporcionar para os nossos filhos a harmonia dentro do lar, a beleza do lar, sabe? O amor, a paz dentro do lar. Os nossos filhos, eles têm que ver o amor entre a mãe e o pai deles. Eles têm que ver ali o afeto que há entre o pai e a mãe deles. Porque se eles não tiverem esse exemplo de amor, de paz dentro do lar, como é que eles vão viver e desenvolver isso na vida deles e na vida futura deles? Como é que eles vão desenvolver se eles não viram isso, se eles não aprenderam isso, se eles não sentiram isso, não ouviram, não vivenciaram isso? Não tem como. Sabe, esses dias, minha filha saiu, né, com meu esposo, foram aqui próximo, e eu fiquei em casa, né, adiantando as coisas, tal, e aí, quando ela chegou, passou um tempo,
Aí quando foi mais à noitinha, ela comentou comigo: mamãe, hoje o papai ajudou uma mulher. Aí eu falei: ah, é? Como? Ajudou como? Aí ela falou: ah, ela estava vindo com umas sacolas muito pesadas da feira, e aí ele ajudou ela a levar até lá em cima. Aí eu: ah, que bom, né, filha? Papai ajudou a moça, né? Ajudou essa mulher. Muito bom isso, né? Você vê como é importante a gente ajudar as pessoas, né? Então você veja que ela presenciou esse ato do pai ajudando alguém. Isso é um exemplo que ela visualizou, que ela presenciou, que ela observou. E depois de um tempo ela foi e me contou, por livre, espontânea vontade, do nada ela veio e comentou comigo. Então isso com certeza internalizou nela. Isso com certeza vai formar as memórias dela. Então os exemplos, eles são para isso também, para formar a boa memória da criança. Que memórias que essa criança está tendo? Porque as memórias são formadas através dos 5 sentidos, tá? Então, um sentido ali que foi trabalhado foi a visão. Ela viu o pai dela fazendo aquela ação ali para aquela mulher. Então, isso vai construindo a memória da criança. Então, a memória da criança ela tem que ser formada através de bons exemplos, tá? E não podemos esperar ou se iludir, fantasiar que a criança vai ter bons exemplos lá fora, sabe? Não podemos nos iludir achando que na escola a criança vai ter bons exemplos, que na vizinhança a criança vai ter bons exemplos, que na família a criança vai ter bons exemplos. Não, a responsabilidade é nossa, mãe cristã. A responsabilidade é nossa dentro do nosso lar. É nós que temos que proporcionar bons exemplos para os nossos filhos. Isso vai formar as memórias deles, a memória deles. O que a criança está vendo? O que a criança está ouvindo? Sabe? O que a criança está sentindo? Tudo isso vai formar a memória dela. E o bom exemplo é algo que tem que fazer parte da vida da criança, da memória dela. A mente da criança, ela precisa ser nutrida de bons exemplos, tá? Então não adianta aquela frase, né, muito conhecida, que a gente costuma ouvir muito, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tá errado. Tá errado. A criança precisa ouvir, a criança precisa ver a gente fazendo aquilo que a gente fala, tá? Não basta eu querer dar ordens, eu querer falar que é assim, se eu não pratico, se a criança não vê em mim as ações que eu exijo dela. Então, isso é de suma importância, tá? Eu expliquei aqui para vocês o que é o exemplo. Eu expliquei aqui para vocês a importância do bom exemplo. E se eu não der bons exemplos dentro do meu lar? E se eu não der bons exemplos para os meus filhos? O que vai acontecer? A mente dessa criança vai ser nutrida de maus exemplos. Vai ser nutrida de tudo que o mundo tem aí para oferecer. E se dentro do lar, se você, mãe cristã, não proporcionar bons exemplos para essa criança, ela não vai ter uma mente forte. Sem bons exemplos, não vai ser possível blindar a mente dessa criança contra as influências deste mundo, tá? Se você, mãe cristã, não proporcionar bons exemplos para essa criança dentro do lar, ela vai ser facilmente influenciada,
seduzida, escravizada, fisgada pelos exemplos negativos, errados deste mundo aí fora. Então veja o perigo de não proporcionar bons exemplos para os teus filhos. Veja o perigo, veja o que acontece. É o que a criança vê, é o que a criança ouve, é o que a criança sente, é o que a criança presencia que vai formar a memória dela. E se ela não tiver uma memória formada por bons exemplos dentro do lar dela, dentro da família dela, essa memória, a mente da criança vai ser formada pelo quê? Pelo quê? Tudo que for de porcaria vai entrar na mente dela lá de fora, vai entrar. Tudo que vier lá de fora desse mundo, todas as influências do mal, todas as influências desse mundo vai entrar na mente dessa criança, porque a mente dela está vazia. Porque ela não adquiriu bons exemplos dentro do lar dela, porque não foi oferecido, não foi proporcionado, sabe, para ela, bons exemplos dentro do lar. Então, toda porcaria, todo mal lá de fora vai vir infiltrar na mente dela. Vai ser o exemplo que ela vai pegar, vai ser lá de fora, sabe? Porque ela não foi exposta a uma vivência de bons exemplos dentro da própria casa dela, através da mãe dela. Então veja o perigo, sabe, de se criar uma criança sem bons exemplos dentro de seu lar. Isso é responsabilidade nossa. Por isso que eu voltei lá naquele capítulo de Deuteronômio, versículo 6, tá? Que diz que esta palavra estará no teu coração. E aí ensinarás a teus filhos. Eu tenho que ser exemplo primeiro. E aí eu vou conseguir passar para os meus filhos. Tá? Sabe quando Paulo lá no Novo Testamento, quando Paulo diz, sede meus imitadores. Por que Paulo diz isso? Sede meus imitadores, porque ele era imitador de Cristo. Paulo era imitador de Jesus, por isso que ele diz, sede meus imitadores. Paulo sabia, ele tinha toda a certeza, ele sabia que ele imitava Cristo, ele seguia os passos de Jesus. Ele dava bom exemplo. Ele era discípulo, apóstolo, Paulo dava bom exemplo. Por isso que ele disse, sede meus imitadores. Então, os nossos filhos, queira ou não queira, eles vão nos imitar. Eles estão a todo tempo observando, assimilando, memorizando o que você, mãe cristã, faz, o que você, mãe cristã, fala. As crianças estão todo o tempo observando, mãe cristã, como a gente se veste, como a gente age, as nossas atitudes, o nosso semblante. Em todo o tempo eles percebem tudo, a criança percebe tudo. E eles vão imitar, eles vão nos imitar. Então, que nós temos toda a responsabilidade, o dever, a missão de ser mães virtuosas, de ser mães sábias, de querer que os nossos filhos nos imitem sim, mas sabendo que eles estão imitando os bons exemplos que nós estamos fornecendo para eles. Nós não podemos fornecer más exemplos, nós não podemos ser más influências para os nossos filhos, não. Nós temos que proporcionar os melhores exemplos, tá? Para os nossos filhos. Eles estão imitando tudo, eles estão olhando tudo. Tudo que sai da nossa boca, tá? Tudo o que sai do nosso olhar, o modo como a gente olha, é ríspido, é com amor, é com carinho, é com tristeza. Tudo eles percebem nos mínimos detalhes e eles vão reproduzir isso. Então aí é onde está a importância do bom exemplo. Sem um bom exemplo, a criança não vai ter sua mente blindada contra as influências deste mundo, tá? Então,
Olha aqui, eu quero ler para vocês algumas coisas que eu anotei, tá? Agostinho, tem uma frase de Agostinho muito interessante que diz assim: a palavra é pouco, o exemplo, eis o grande meio de ação. O que quer dizer isso? A palavra é pouco, o exemplo, eis aí o grande meio de ação. Por mais que a gente fale, se a gente não executar aquilo que nós estamos falando, de nada vai valer. De nada vai valer. É preciso agir, não só falar, tá? Se o meu filho não vê, se a criança não vê palavras amorosas, palavras carinhosas dentro do lar, se a criança só vê grito, só vê, sabe, rispidez, sabe, só vê ignorância, é isso que ela vai ter como exemplo, é isso que ela vai imitar. Se a criança só vê palavras agressivas, sabe, ações agressivas dentro do lar, é isso que ela vai imitar, é isso que vai entrar dentro da memória dela. Então, as palavras, elas têm que ser transformadas em ações. É aí que vem o exemplo, tá? O que mais eu anotei aqui para vocês? O exemplo, gente. Como eu falei, o exemplo é tudo. Então, o exemplo tem um poder enorme de influência na mente da criança, tá? Este exemplo que eu citei para vocês, da minha filha que viu o pai ajudando uma moça que estava carregando sacolas pesadas, foi uma coisa, né, um exemplo pequeno, tá? E é nas pequenas e nas grandes coisas, eles vão assimilar tudo, tá? Por mais que você ache que é bobagem, não é bobagem. Seja negativo ou positivo, vai entrar na memória deles. Então, que seja positivo, tá? Então, vamos procurar. A mãe cristã, ela tem que mortificar os seus vícios, tá? Ela tem que mortificar a sua ignorância, tem que mortificar a sua impaciência, ela tem que mortificar, tá, os seus gritos, o seu jeito agressivo, ela tem que mortificar e viver as virtudes, porque a criança precisa ver as virtudes na mãe para que assim ela possa praticar, tá? Então não adianta eu falar para minha filha, faz isso, tem que fazer aquilo, não sei o que, se eu não faço. E se eu falo para ela de um jeito gritando, ignorante, ríspido, sabe? Não, não é assim. Não é assim. A criança precisa ver na mãe cristã a ação do que ela ouve. Aí ela vai começar a praticar, tá? O bom exemplo. Olha aqui. Então, dentro da educação cristã, dentro da educação no lar, se faz necessário o educar pelo exemplo, tá? Não tem como, tá? O exemplo é por onde se educa. E como eu falei para vocês, depois num outro momento eu vou falar mais sobre os 5 sentidos, vou ensinar mais sobre os 5 sentidos, tá? Porque a criança aprende pelos 5 sentidos. Então o exemplo ele vai vindo aí. O que essa criança está vendo, o que ela está ouvindo, o que ela está sentindo, tá? Aqui, olha só que interessante isso que eu anotei. Poderei seguir caminho diverso da família? Poderei seguir caminho diverso da família? Como irei direito se lá em minha casa tudo anda torto? Então é muito difícil, gente.
é muito difícil. A criança, ela vai pelo exemplo, ela vai pelo que ela está vendo, ela vai pelo que ela está presenciando, tá? Então não adianta eu querer botar um prato de salada para a criança comer, enquanto no meu prato tá cheio de batata frita, de linguiça, de hambúrguer, sabe? De tantas outras coisas. Então não adianta. Eu tenho que ser o exemplo para a criança. Nós somos a carta, nós somos a referência para a criança, tá? Então olha que interessante. Como poderei seguir caminho diverso da família? Como eu irei direito se lá na minha casa vai tudo torto? Aí é contar com o quê? Vai contar com o quê? Com a sorte? Não, não. Não podemos deixar os nossos filhos jogados aí, né? Vamos contar com a sorte. Não, não é assim, tá? Não é assim. Nós precisamos ser um bom exemplo. Se queremos que nossos filhos andem nos caminhos do Senhor, nós precisamos mostrar para eles o caminho do Senhor. Nós temos que ser para eles o caminho. Nós temos que nos santificar para que eles venham ser santos, tá? Para que eles venham aprender o que é andar no caminho da santidade, o que é ser santo. Vocês entendem? Então essa questão do exemplo, gente, não tem para onde correr, tá? Não tem para onde fugir. Ah, mas eu falo tanto, eu já cansei de falar, eu já cansei de... Falou. Mas deve estar faltando agir, então. Deve estar faltando, então, viver o que se fala, tá? Porque se está falando, e a criança não está assimilando, e a criança não está praticando, não está entendendo por quê? Porque não tem coerência, tá? Porque dentro do lar, então, não está tendo coerência com aquilo que se fala e com o que se faz. Como é que uma criança vai aprender, como é que uma criança vai ser educada se dentro do lar dela ela não vê coerência com aquilo que se fala e aquilo que se faz? Então não tem como, gente. Não tem como agora jogar a culpa na criança. Ah, mas eu falei, ele não aprende. Ah, mas eu tô cansada de falar. Ah, mas eu tô cansada de... Ei! A responsabilidade é nossa. Nós temos que proporcionar para os nossos filhos um ambiente saudável, um ambiente santo, um ambiente de verdadeiro exemplo, para que eles venham aprender de verdade, tá? Então tem que ter coerência com aquilo que se fala e aquilo que se faz. Senão não dá, gente. Senão a criança não aprende. É só trazer para nós mesmos, nós que somos adultas. Nós gostamos de ver quando uma pessoa exige algo de nós, mas ela mesma não faz? A gente mesmo não gosta. Então, como é que a gente vai querer que uma criança aprenda assim, dessa forma errada? Não tem como, tá? Não tem como. Vamos lembrar, são os nossos filhos, somos representantes de Deus aqui na vida deles. Precisamos imitar Jesus. Se queremos que eles imitem a Cristo, temos nós primeiro que imitar Jesus. Como Paulo disse, sede meus imitadores. Paulo era imitador de Cristo. Nós temos que ser imitadoras de Jesus. Temos que ser a mãe virtuosa, mãe sábia, mãe santa, tá? Para poder ensinar a santificação, ensinar as virtudes, tá? Para que nossos filhos venham ser sábios, não venham cair nas influências do mal. Cabe a nós essa responsabilidade, essa missão. Olha só o bom exemplo, tá? Então, como é que você vai organizar isso? Como é que você vai fazer isso? É em cada detalhe. É em cada detalhe. Em outro momento mesmo, há pouco tempo atrás, minha filha começou, né, vendo, nunca exigimos ainda, né, nunca tínhamos exigido que ela comesse de garfo e faca, não, mas ela vendo
eu e o pai dela, ali naquele hábito diário, que é outra coisa, em outro momento falarei sobre os hábitos, né, dentro do lar, e ela vendo ali nós, reunidos à mesa, eu e o pai dela, comendo de garfo e faca, houve um momento em que ela disse: mãe, eu quero comer de garfo agora, eu não quero comer mais de colher, eu quero comer igual vocês comem. Ela disse isso, e desde então, ela come de garfo. E, eventualmente, quando há necessidade da faca, ela come de garfo e faca. Por quê? São detalhes. Então, como começar isso, né? Como organizar isso? Por onde eu começo? Nos pequenos detalhes, tá? Lembrem-se disso. Em tudo a criança observa, tá? Tudo, ela presta atenção. E tudo vai entrar na memória dela. Cuidado. Então, comece a fornecer bons exemplos dentro do seu lar. Comece a matar a sua carne, a mortificar o seu eu, mortificar os seus vícios e proporcionar bons exemplos para essa criança, tá? Em toda a tua maneira de viver, mãe, tá? Então, em todos os detalhes, preste atenção. É assim que você vai fazendo com que a criança por si só, ela vai vendo não só o que você fala, mas vai vendo que tem coerência com o que você fala e com o que você faz. E ela vai começar a aprender e a praticar isso, tá? E você vai ver que bênção no teu lar vai ser. Você vai ver como mais fácil vai se tornar educar essa criança, tá? Porque ela aprende através do exemplo, tá bom? Deixa eu só ver se eu não esqueci de passar nada do que eu anotei aqui para vocês, tá? Aqui, tá? Mais uma última frase aqui para vocês. Os bons exemplos não mostram somente como se deve fazer, mas os bons exemplos também imprimem o desejo de querer praticar aquilo, tá? Então veja só que riqueza. Os bons exemplos, eles não vão mostrar somente como se deve fazer, mas eles também vão imprimir na criança o desejo de praticar aquilo, tá? Então, não esqueçam que é através do exemplo, tá? O exemplo é o principal fator por onde a criança vai aprender dentro do seu lar, através de você, mãe cristã, tá? Através de você. Então comece agora a organizar